Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Trouxemos uma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: que ele ilumine os olhos dos vossos corações. Paulo, no capítulo dessa carta aos Efésios, está agradecendo a Deus, mostrando que através dos ensinamentos de Jesus, eles entenderam o conhecimento da vontade de Deus e eles creem em Jesus e estão vivendo de acordo com os ensinamentos, pois Deus e Jesus habitam em nossos corações e nele está gravado todos os ensinamentos. Nós vamos falar hoje, mude sua forma de pensar. Que nós sempre falamos, não é? Em pensamento positivo, em transformar nossas atitudes e ações. Por quê? Porque sem termos o pensamento positivo, nós não conseguimos modificar as nossas atitudes e as nossas ações. E o quanto o pensamento positivo é importante em nossas vidas, para não cairmos em tentação, para não desviarmos o foco da nossa evolução, não é? E muitas vezes nós vemos pessoas queixando-se de que não conseguem prosperar como gostariam. E por que isso acontece? Exatamente por causa do pensamento, não é? Porque é no pensamento que nós realizamos tudo, na nossa mente. E a boa nova é que o que impede de prosperar não é a falta de recursos por parte de Deus, absolutamente. Ele nos dá na mesma proporção da nossa necessidade, da nossa evolução. Ou não é a falta de vontade dele de mostrar a sua graça a todos nós. Não, absolutamente. Ele mostra a todos nós. E o que é a graça de Deus, né? No segundo capítulo desse mesmo aos Efésios, Paulo deixa claro a salvação é pela graça. O que isso quer dizer? Que em geral era compreendido como se a graça fosse uma dádiva obtida em virtude da fé. Ao contrário, a graça é o resultado do viver pela fé, entendido como viver segundo os preceitos evangélicos, evidentemente, não é? De acordo com os ensinamentos de Jesus. É este viver que produz a nossa transformação interior e nos dá o progresso, a evolução, em consequência das leis naturais, que assim atuam e estão gravadas em nossa consciência por obra de Deus. O nosso aperfeiçoamento é a graça e ela não vem das obras exteriores, não, absolutamente, mas do desenvolvimento das nossas aptidões e virtudes, sem distinção entre os homens, quer dizer, do nosso próprio esforço pessoal, não é de fora, e sim de dentro, do que está dentro de nós. E qualquer um que assim procede, observando o seu interior, melhorando o seu interior, fazendo com que as suas obras interiores evolui, não é? Qualquer um que assim procede, evolui. Não há eleitos ou agraciados, há somente filhos de Deus, alcançando metas segundo segundo o próprio merecimento, de acordo com a lei universal, porque afinal de contas todos nós recebemos essas leis em nossa consciência. Então, vivendo de acordo com elas, nós vamos alcançando as nossas metas, segundo o nosso próprio esforço e o nosso merecimento. Assim que entendemos que o problema é mais fundo. É possível que estejamos pensando
já ter atingido os nossos limites na vida, não é? Aquele pensamento estreito, não é? Estreito, pensando que já atingimos os nossos limites, que não obteremos mais sucesso do que já obtemos, ou que não faremos mais nada significativo e nem desfrutaremos as boas coisas da vida como as demais pessoas desfrutam. Pensamento limitante, não é? É triste isso, mas muitas vezes pensamos assim, nos pegamos pensando assim, a não ser que tenhamos vontade de mudar o nosso pensamento e começarmos a acreditar em algo maior, que é possível, não é? É interessante que quando Jesus queria motivar os seus seguidores a ampliar a forma como viam o mundo, eles lhes lembravam que não se coloca vinho novo em odres velhos, que está lá em Mateus capítulo 9, versículo 17. Ou seja, ele dizia que você não pode ter uma vida ampla com atitudes restritas. Necessário modificarmos as nossas atitudes, ampliarmos as nossas atitudes, não é? Para que assim não fiquem restritas só naquilo. Você está disposto a ampliar a fé e a forma de ver o mundo? Livrando-se das velhas formas negativas de pensar que o puxam para baixo? Reflitam. Você não precisa ficar preso às barreiras do passado, não é? Deixe o passado para trás, já passou. Comece a deixar espaço no pensamento para aquilo que Deus lhe reservou. A chave está em crer, em deixar as sementes que Deus aguarda para a nossa vida criarem raízes, para que possam florescer, frutificar, não é? A graça de Deus nos ajudará a romper com o caminho já trilhado até então e nos levará a novas alturas, a novos patamares, a um novo crescimento. Só nos propormos a excelência em tudo que formos fazer, em tudo que formos realizar. Lembre-se, com Deus tudo é possível, né? Com Deus tudo é possível. Vá além das barreiras do passado. Deixe o passado passar. E espere em Deus que grandes coisas aconteçam em sua vida. E vão acontecer, não é? Então, mãos à obra e que possamos desenvolver cada vez mais as nossas aptidões e virtudes. Se dê a oportunidade. Mude a forma de pensar. Pense diferente. Quando nos defrontamos com um problema, temos 2 caminhos a seguir: resolver a questão ou simplesmente desistir. A história do corvo, que estava morrendo de sede, é um bom exemplo disso. Vamos ver o que ele fez? Um corvo estava morrendo de sede quando avistou um jarro de água. Aliviado e muito alegre, voou rapidamente para o jarro, mas o nível da água estava muito baixo. E aí ele não conseguia, por mais que ele se curvasse, não havia meio de alcançá-la. O corvo tentou, então, virar o jarro, na esperança de pelo menos beber um pouquinho daquela água derramada. Mas o jarro era pesado demais para ele. Por fim, correndo os olhos à volta, vislumbrou pedrinhas ali por perto. Resolveu então pegar uma por uma com o bico e ir atirando-as dentro do jarro. Lentamente a água foi subindo, subindo até a borda, até que finalmente o corvo pôde matar a sua sede. Vejam que maravilhoso exemplo de buscarmos formas diferentes de agir do que até então estávamos agindo, não é?
Então, que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita paz.